Oi, meus amores. Como vocês estão podendo ver, né? Eu tinha comprado 3 folhas dessas de costela de Edam. Elas são aquele emborrachado que você encontra nessas casas de decoração, assim que eu digo, essas casas do lar, né? Que vocês, qualquer uma casa do lar, elas vendem. Ela fica parecendo aqueles suportes que a gente coloca em cima da mesa. Pra quando chega gente na casa, né? Pra ficar aquela coisa bonita, dia de domingo. Aí a gente coloca as peças pra ficar aquela folhagem bonita no meio da mesa. Só que eu tô querendo fazer o seguinte. Eu comprei 3 folhas dessa. E ano passado eu tinha feito um quadro com elas. Esse quadro aqui eu fiz, ele é no isopor. E aí eu revesti com o papel, né, a nossa cartolina, e passei nas laterais dele, eu passei fita, essas fitas que a gente usa em laço para fazer o acabamento, né? Aí eu usei justamente essas fitas. Só que o que eu tô querendo fazer é o seguinte, eu não quero mais o quadro, não esse. Eu tô querendo mudar a cor delas, porque eu não quero mais que ela fique no tom verde. Como eu vou fazer um novo quadro, então eu preciso, né? Eu tenho que retirar elas daqui para poder eu utilizar. Como o quadro eu não vou utilizar mais, eu vou deixar só o isopor. Eu vou deixar o isopor porque num outro vídeo eu vou utilizar esse isopor. Até eu vou mostrar aqui a vocês, para que vocês vejam direitinho. Que deixa eu achar onde eu botei. Pronto. Aqui, se vocês verem, tá a emenda das 2 fitas. Aí eu vou retirar ela todinha. Eu poderia guardar a fita, né? Caso eu precise para fazer alguma outra coisa, eu tenho uma fita para poder dar o laço. Mas não é esse bem o caso que eu estou precisando agora. E aqui, ó, como eu não vou precisar dessa folha, aí só mostrando a vocês que eu cobri ela todinha, ó, que é uma folha de isopor. Aí eu vou tirar. Essa folha de isopor a gente vai utilizar num outro vídeo, quando eu for fazer os peixes. Que eu tô querendo mudar na minha área externa da casa. E eu tô querendo fazer uns peixes, pintar eles, tudo direitinho. Então eu vou mostrar a vocês no outro vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai ficar com as nossas folhas. Então, eu tenho 3 folhas dessa que eu tinha feito um quadro. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu quero mudar a cor dela. Então, eu vou o quê? Primeiro, eu vou pintar vou dar uma mão de tinta branca nela todinha. Pronto. Como eu disse, eu vou dar uma mão de tinta branca nela. Então, como eu já botei um plástico preto em cima da mesa, e eu não tô querendo que a tinta passe direto pro plástico, né? Pra depois não tá limpando. Aí eu pego essas folhas. Geralmente quando a gente vai em mercadinho, eles têm, ou vai comprar algum objeto assim, pelo menos no centro aqui, na nossa cidade, quando a gente vai comprar alguma coisa no centro, que seja um vaso ou alguma coisa assim, eles cobrem com esse papel, né? Pronto, aí eu vou colocar aqui e eu vou dar 2 demãos de tinta branca nessa folhagem. Vocês vão ver que no final o efeito que vai ficar nela é muito bonito. Aí você poderia até me dizer, ah, mas aí você vai pintar com a tinta branca o plástico, porque se você olhar isso aqui é aquele plásticozinho. Não tem muita coisa, né? Eu não preciso pagar algo assim muito caro, comprar algo muito caro, para poder eu renovar ele. Essa folha, eu comprei ela aqui na minha cidade por R$5. Ela é bem baratinha aqui na cidade, eu comprei ano passado. Esse ano, quando eu desci, que eu fui no centro, que eu olhei, eu fui na mesma loja que eu tinha comprado essa, aí ela já tá no preço de mais ou menos R$8, R$8,50.
Aí, a questão só da tinta, vocês podem perguntar, mas você vai pintar de qualquer jeito? Não, eu vou pintar simplesmente só acompanhando a linha da folha. Para que quando ela secar, ela ficar assim, mais uniforme. Lembre sempre, né? Como ele vai ser um novo modelo de quadro que eu quero botar na minha parede, eu tanto posso colocar ele num quadro, depois que ele tiver pintado, né? Eu tanto posso botar ele no quadro, como eu posso botar ele diretamente na parede, como se eu estivesse fazendo um efeito de folhagem na parede. Aí eu quero que vocês lembrem sempre, né, de pintar todos os cantinhos da folha. Por quê? Porque quando a gente vai comprar qualquer coisa, a gente gosta de acabamento. Então, não é porque nós estamos fazendo para nós mesmos que ele não tem que ter acabamento. Pelo contrário, ele tem que ter acabamento. Aí você dá 2 de mão de tinta. Ela seca rapidinho, porque essa tinta é aquela tinta comum de você pintar a parede. Ela não é aquelas tinta óleo nem nada. Aquela comum que eu tinha em casa. Eu tinha uma sobra de tinta branca, que eu tinha pintado a parede, né, da escada. E aí tinha sobrado um pouco de tinta branca. Aí eu disse, vou utilizar essa tinta branca na pintura das minhas folhas, das minhas 3 folhas. Aí eu vou mostrar uma folha, né, já que eu tô pintando agora. Aí a outra, eu já vou mostrar a vocês. Ela já totalmente já seca, porque eu pintei uma antes, para dar mais ou menos o tempo de 10 a 15 minutos. O tempo dela secar direitinho, para poder eu dar a demão, né? Para poder eu dar a demão da tinta que eu escolhi. A tinta que eu escolhi, assim, como a minha parede é uma parede branca, tem isso também, né? Como a minha parede é uma parede branca, então eu quero botar uma cor na folhagem que ela dê aquele destaque na parede. Então, a outra tinta que eu comprei, essa eu comprei, né? Eu comprei porque, como eu faço umas pinturas no barro, naqueles potes de barro, então eu sempre utilizo essa tinta, porque ela fica uma cor bem, aquela cor assim, bem no natural, que ele fica parecendo ele quer parecer aquela cor assim, meio terracota, sabe? Não é igual, ele quer parecer, fica próximo a cor. Então ele fica bem próximo da cor do barro, quando enxuga. Eu vou mostrar a vocês e eu digo até qual é a cor da tinta que eu uso aqui, né? Porque se você for no mercado da sua cidade, né? Ou em algum canto que tenha que vende barro, vende aqueles potes de barro, você vai ver que eles têm uns que você compra ele numa cor assim meio natural. Já tem outros potes de barro que ele já tem uma cor assim, que quer parecer um meio avermelhadozinho, né? Que é justamente da mistura das tintas que eles fazem. Que geralmente, se você olhar direitinho, eles misturam o vermelho com o amarelo para dar esse tom um pouco mais avermelhado, meio amarronzadozinho, para ficar aquela cor de barro bonita quando a gente compra para botar dentro de casa. Só que aí eu teria que comprar 2 tintas. E eu não quero comprar 2 tintas. Até porque, se a gente olhar direitinho, tinta, por melhor marca que ela seja, ou da mais barata ou não, é um custo. É um custo. Então, se você puder comprar uma tinta, que essa tinta já vá servir para fazer aquilo que você quer, você já está economizando. Porque o dinheiro da tinta, você já compra o quê? Uma outra coisa. Se vocês olharem assim direitinho, né, você já compra outra coisa. Então, eu dou sempre preferência a isso. De utilizar uma tinta, por exemplo, que é o caso que eu estou fazendo aqui da folhagem, de utilizar uma tinta que ela vai me servir tanto para eu pintar aqui a folhagem, como para meus outros objetos. Ela tanto vai servir para quadro, para eu fazer aquele retoquezinho, né, das esquadrilhas assim dos quadros. Ela fica muito bonita quando você quer destacar.
como no meu acabamento da minha pintura dos meus potes de barro. Em outros vídeos eu vou mostrar a vocês eu pintando os meus potezinhos de barro que eu comprei aqui na cidade, né? Até porque eu tô mudando a decoração. Tanto eu como a minha mãe, nós decidimos mudar a decoração, assim, o estilo da casa, né? Não mexer na pintura, porque nós gostamos muito assim, daquela tinta branca, assim, nas paredes, que a gente gosta de casa mais neutra, assim, que a gente possa dar a cor com os objetos, né? Até para que mais na frente, assim, não passar 1 mês, 2 ou 6 meses e depois a gente queira mudar. Então a gente dá sempre preferência a pintar as paredes de branco. Só quando a gente quer dar um destaquezinho assim nos quartos, em outros cantos, é que a gente bota mais cor. Como na área externa da casa, ou na área assim, na varanda. Aí geralmente a gente bota uma parede só assim de destaque. Mas a gente sempre dá preferência mais o branco, na maior parte das paredes, né? Pra que não fique assim tão cansativo e que mais na frente, se a gente quiser mudar assim, uma decoração, uma coisa, as paredes estão neutras. Então a gente sempre prefere assim, até porque a gente gosta muito de mudar, né? Aí por isso que a gente sempre deixa elas no branco. Então depois que vocês pintaram, aí você vai deixar ela assim de lado, né? Pra que ela venha a secar direitinho, os 10 a 15 minutos, né? Mesmo que ela esteja assim, ainda aparecendo um poucozinho do verde, você não vai ter importância, porque a outra tinta que nós iremos passar nela, ela vai cobrir qualquer outra imperfeição que tenha. Vai ficar muito bonita. Aí vamos dar só o tempinho dela secar pra gente começar a nova. Bem, gente, depois, né, que ela já secou, se vocês olharem direitinho, ela tá seca. Só aqui que parece que ela ainda tá um pouquinho ainda meio úmida, mas não vai ter problema. Então, a tinta que eu vou mostrar a vocês é justamente essa tinta aqui da Lux, né? Não tô ganhando nada pra poder mostrar, né? Essa tinta da Lux, ela chama Lame Fosco. Ela tem essa cor assim, que ela fica parecendo uma cor meio assim de barro, sabe? Se vocês olharem direitinho. Então, aí o que é que eu vou fazer? Vou pintar a minha folha, porque eu quero que ela fique nessa cor assim, meio barro, meio terracota, sabe? Porque como eu vou colocar ela na parede, no meu caso eu vou colocar ela direto na parede, né? Então eu preciso que ela esteja com essa cor bem destacada. Então não esqueça que vocês têm que pintar todos os cantinhos, porque caso vocês queiram colocar ela numa moldura, porque vocês podem pegar as 3, né, depois que você pintar, você pega as 3 e bota numa moldura de quadro. Ou você bota as 3 numa moldura de quadro, ou você bota cada uma em um quadro, certo? Numa moldurinha. Não precisa ser aqueles quadros com fundo, não. Você deixa ele meio que vazado a cor, sabe? Que é pra dar um... Porque aí, se o quadro tiver meio assim vazado, ele vai dar um destaque maior na peça, que é o que eu tô querendo. Eu tô querendo que a minha folhagem, ela tenha um destaque. Aí, o que eu vou fazer, você pode simplesmente pegar a moldura do quadro, dar um friso, né? Ou eu dou pra ficar igual, ou eu dou nesse mesmo estilo aqui de cor, que eu tô querendo ele barro, né? Você pode dar nesse mesmo estilo, você dá na moldura do quadro. Ele fica muito bonito, a moldura dele toda pintada com mais ele. Então vai ser o destaque na parede branca. Caso a sua parede seja uma parede que ela tenha cor,
Aí, o que é que você vai fazer? Você pode pintar ela de outra cor. Você pode pintar a sua folha como a sua tela de preto. Também fica muito bonita ela pintada de preto. Toda ela pintada de preto, ela dá um destaque muito grande. Você botando as três, uma embaixo da outra, como um trio. É isso que eu tô querendo, entendeu? Que quando vocês botem na parede, ele se destaque. Então, minha gente, bem, aí eu passei a primeira mão, né? Eu preciso esperar ela secar totalmente para dar a segunda? Não, porque eu já vou olhando aqui todas as imperfeições que ela tem e eu já vou cobrindo. Cada vez que eu for cobrindo, ela vai ficar bem mais bonita. Porque cada mão que a gente dá, ele escurece mais. Pra você ver como ele no plástico, ele adere muito bem no plástico, essa tinta. Ela não fica assim, e tá esborrando, nem tá deixando, formando bolha. No nosso plástico, ele não fica. Cada vez que vai pintando, ela vai secando, né? E a cor dela vai ficando muito mais uniforme. Nesse processo aqui, eu posso esperar secar. Só que eu quero fazer logo, né? Mas você pode, de cada demão de tinta, você deixa uns 10 minutinhos para ela absorver mais. Aí você vem com a segunda mão. Ela pega mais ou menos umas 3 a 4 demãos, né? Demãos de tinta, para ela ficar com essa cor bem uniforme assim, ó. Que vocês possam ver, ela fica bem bonita. Bonita mesmo. Eu já tenho uma aqui que eu pintei. Eu pintei e deixei ela secar. Deixei ela dar uma secadinha, né? Mas antes, eu tinha comentado com vocês que essa tinta, ela serve também no barro. Tanto que eu tenho esse pote meu, que ele vai estar nas próximas pinturas, né? No próximo vídeo, aí eu vou estar pintando o meu vasozinho de barro. Então, essa aqui é a tampa. Aí, se vocês olharem direitinho, a cor da tampa dele é uma cor assim, meia... É aquela cor mais natural. Ele não foi pintado nem nada, nem envernizado. Se ele tivesse um vernizinho aqui, eu passava uma lixinha para tirar um pouco o verniz, mas como ele não tá, aí eu passei o quê? 2 mãos de tinta. Se vocês olharem, ele fica aquela cor, fica diferente, olha, essa é a cor do nosso pote de barro, né, natural, e aqui ele pintado. Pra você ver como fica a diferença. Nessa tinta Lamé Fosco da Lux, ele cobre, ele fica parecendo aquela cor de barro, que nem aquele terracota. Fica parecendo com o terracota ele. Fica muito bonito. Nos próximos vídeos que a gente tiver, eu já vou mostrar os modelos pintados, né? Pra vocês verem direitinho. Aí eu vou dar só mais uma mãozinha. Porque eu não gosto assim, né? Aí eu quero já que ele seque logo de uma vez. Aí eu já vou dar mais uma mãozinha aqui, ó. Porque eu vi que ficou uma falhazinha. Aí eu quero que ele já seque para que ele não fique com tanta diferença da falha. Quando ele secar, não ficar com muita diferença. Mas lembrando sempre de pintar na posição das linhas da folha. Para que quando ele seque, ele dê toda a marca da folhagem. Tá vendo? Fica muito bonita essa cor. Muito bonita mesmo. Eu comprei essa tinta justamente para pintar uma parede da minha área externa da casa. Aí eu disse, eita, eu vou dar uma cor da parede, aí vou comprar essa. Porque eu queria uma cor que chegasse mais próximo do terracota. Como eu tava procurando terracota e a cor do terracota estava muito cara, e nesse galão aqui de tinta, eu paguei aqui na minha cidade, eu paguei, se eu não estou enganada, foi R$86 esse dessa marca. Eu paguei 86. E quando eu fui olhar a cor do terracota, ele tava muito caro. A lata tava do quê? O galão, né?
tava de 296 reais aqui. Então ficava muito caro para o que eu queria fazer. Então achei melhor pegar uma segunda opção. E essa aqui da Lux foi uma cor fantástica, que ficou muito bem. Vai ficar muito bem na minha parede, né? Porque eu vou passar na minha parede. Como ele ficou muito bem nos meus barros. Aí eu vou deixar secar. Secar ela totalmente. Aí você vai me perguntar, eu posso pintar as costas? Pode. No meu caso, como eu vou colocar direto na parede, eu não preciso dar uma mão de tinta atrás, nas costas dele. Mas caso você coloque no quadro, que ele seja, a moldura dele seja vazada, né, que você bote o quadro, fique aqui, ele vazado, aí eu aconselho você a passar uma mão de tinta atrás, que é pra ele ficar bem uniformezinho. Pra que não tenha, assim, nenhuma imperfeição. Aí deixa eu botar essa aqui do lado. Deixa eu botar até aqui em cima pra secar. Essa aqui eu vou colocar aqui pra ele secar totalmente, né? Eu tenho uma outra que eu já esperei secar. Aí depois que ela secou, depois que ela seca, ela fica assim. Pra você ver, a cor dela fica bem uniforme. Eu quero nessa cor porque o estilo da decoração da minha casa, ele vai puxar um estilo assim, bem afro. Então eu tô querendo coisas que destaquem mais, né? Mas se você quiser uma coisa assim mais elegante, aí você pode pintar ela de preto e botar na moldura vazada preta. Fica a coisa mais linda. Eu digo porque eu já fiz desse jeito e fica muito bonito na parede. E espero que vocês tenham gostado, né? Porque agora as minhas três, elas vão secar. Mas depois que as minhas três folhagens estiverem totalmente secas, então, como eu disse a vocês, no meu caso, ficará... No meu caso aqui, vai ficar as minhas três... deixa eu botar aqui, pra aqui ficar uma posição melhor. No meu caso, eu vou botar as três. Elas vão ficar mais ou menos assim, só que na parede, né? Agora não, porque eles ainda estão secando, mas depois que ela secar, ela vai ficar muito bonita. Mais na frente eu mostro, no outro vídeo eu mostro, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou mostrar ela totalmente na parede, para que vocês tenham uma ideia de como eu disse. Vou até botar a foto dos três na moldura preta, como eu tava dizendo a vocês. Fica muito bonita. Eu vou botar a foto para que vocês tenham uma ideia de como eu tô falando. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Da nova mudança da nossa cor. Vai ficar muito bonita na parede, tanto nela como nas pinturas de barro que você possa colocar. Então, eu espero que você tenha gostado. Você curta o nosso vídeo, compartilhe, né? Envie para os seus amigos, familiares, para as pessoas conhecidas que você tem. Dê uma mãozinha assim ao nosso canal que nós estamos começando. Mas no próximo vídeo eu mostro como ele vai ficar na parede depois que eles três estiverem totalmente secos. Mas vou botar a foto, ele no preto, como eu tô mostrando a você como ele vai ficar. Até mais e aproveitem bastante.